tá aí, Andrezão? E aí, querido? E aí, tudo bem? Tudo bom? Boa Tudo noite. bom. Boa noite, graças a Deus, tudo bem. Como é que tá essa canela aí? Muito frio? Nada, tá até quente esses dias aí, Tá bom? Tá bom? mas a gente já tá sentindo um vento gelado à noite, então tá Se começando. recuperou bem do Covid? Recuperei, graças a Deus tô bem, sim. Tenho só algumas sequelinhas, assim, sabe? Eu deixei de ser É. pós-grevista, brincadeira, só umas sequelinhas, mas tá tudo bem, graças a Deus. Amém, que bom, que benção, que bom. André, então eu queria, primeiro vou fazer uma apresentação do que a gente tá fazendo, né? Primeiro falar do pastor André. Não sei como é que tu gosta que te chame de pastor, reverendo, professor, né? O que é melhor te André, tá definir, bom, né? André? André, tá bom? Então tá. Tá O nosso querido ótimo. André, né? É pastor na Igreja Presbiteriana de Canela, mas na verdade ele não é de Canela, depois vai falar um pouco para nós sobre isso. É editor da Cultura Cristã, né? Então faz a edição na literatura da cultura cristã. E fala para nós aí um pouco, querido, dessa tua vinda para o Sul, assim, para o pessoal te conhecer antes de nós entrar no assunto do milênio, né? O Aham. que te trouxe até aqui, né? Como é que foi essa chegada e como é que está essa adaptação em Canela, né? Nos frios, quando faz bastante frio. Então fala um pouquinho para nós aí, por favor. Te apresenta para nós. Tá, obrigado. Meu nome é André Scordamagno, então, eu sou pastor presbiteriano, né? Sou casado, tenho 3 filhas e eu me formei, eu sou de São Paulo, originalmente falando, né? Eu sou lá da região do Alto Tietê, cidade chamada Suzano, e eu fiz o seminário JMC ali em São Paulo e fui ordenado pela igreja ao qual fui enviado, né, ali em Suzano, e depois fui pastor da igreja, pastor auxiliar da igreja durante 2 anos. E aí então, no período do seminário, eu havia feito viagens missionárias para o Rio Grande do Sul, né, que na época era um dos estados menos evangelizados do Brasil. E aí, então, esse quadro hoje já mudou um pouco, né? Ele não está mais como um dos menos evangelizados, embora ainda tenha pouca influência evangélica. E foi por causa disso, então, que eu tive esse contato já no seminário com o Rio Grande do Sul. Eu me interessei muito pela região, tanto pela cultura quanto pelas pessoas e pela necessidade mesmo. E aí, então, depois de passar 2 anos como pastor auxiliar lá em São Paulo, eu decidi vir para cá para poder fazer, então, plantação e revitalização de igreja pela Igreja Presbiteriana do Brasil, né? Então, eu comecei em Porto Alegre com um projeto de plantação e depois eu fui chamado aqui para a igreja em Canela para um projeto de revitalização e a gente está em Canela, então, desde 2018. 2016 cheguei em Porto Alegre, fiquei 16 e 17 lá, e a partir de 2018, então, eu venho para Canela, e desde então estamos aqui na Igreja Presbiteriana de Canela, né? E eu fui, ano passado, eleito para 5 anos na igreja. Então, eu já tenho aí completando anos de eleição e espero continuar quanto Deus quiser, eu continuar aqui no Rio Grande do Sul e também em Canela para poder desenvolver o trabalho, que ele é bastante trabalho, né? Então, Hum. é basicamente isso. E o frio incomoda um pouco aí, não? Nada, nada. A Não? gente, pelo menos eu gosto muito do frio, né? Uma das coisas que me chama muita atenção aqui no Rio Grande do Sul é o clima. Eu amo o clima do Rio Grande do Sul, né? E as crianças e a Érica se acostumaram também. Aqui em Canela é tudo muito bonito, né? Gramado, Canela, são cidades muito bonitas. Então, no frio elas ficam ainda mais elegantes, né? Ficam mais bonitas ainda. E dá pra levar de boa. Deu uma cortadinha, não sei se é o teu ou o meu aqui que tá cortando, mas deu para Eu percebi ouvir. que deu uma cortada no seu, assim, sabe? É? É, Então mas não sei qual é a internet que tá com problema aí. tá. Mas vamos seguir, porque as nossas lives, a gente percebeu que esse horário dá uma É sobrecarga no congestionado. Instagram de Aham. live. E aí acaba dando problema. A internet está tudo bem, mas o Instagram eu acho que
dá um probleminha, mas vamos seguindo então. Então, assim, primeiro deixa eu me apresentar para o teu público também, que vai assistir também, Sim. né? Eu sou pastor da Igreja do Brasil para Cristo aqui em Taquara, né? Hoje sou professor do Instituto Bíblico Bereia, de um polo que tem em Viamão, que é um instituto bíblico da nossa denominação, na MUB, que é uma escola missionária, né? Que foi aberta ali em Viamão, para desenvolver, né? Para dar os primeiros passos dos missionários, para os missionários. Eles têm aula de culinária, tem aula de estrutura familiar, português e teologia. E agora eu vou iniciar também dando aula em Gramado, né? Na nossa igreja em Gramado, que vai ter também uma extensão de BBC, que é um outro instituto bíblico também da denominação. Então vou estar toda semana aí, quem sabe um dia desse a gente toma um cafezinho junto aí, né? Pois é, exato. Então eu decidi fazer essa jornada justamente por ser professor de teologia, estar dando aula sobre Apocalipse, né? E como, assim, predominantemente as igrejas pentecostais no Brasil, elas são pré-milenistas, né? Na grande maioria dispensacionalistas, né? E por isso que eu trouxe o Neto, e o Neto trouxe uma variação dela, né? Que é a progressiva. Mas aí eu decidi fazer dessas três escolas porque eu acho que mesmo a denominação ou as igrejas pentecostais, sendo na maioria pré-milenista, é importante conhecer as outras escolas. Porque muitas vezes, eu não vou dizer que está errado ou que está certo, enfim, mas muitas vezes eu já me peguei conversando com um irmão uma vez e falando sobre assuntos de teologia e ele disse, mas eu sempre aprendi assim. E eu disse, mas tu já pensou se tu aprendeu errado? Porque existe aquele problema, né? Que as pessoas vão repetindo o que ouvem, né? Vão repetindo o que ouvem, não investigam, não analisam, não estudam as escrituras. E, às vezes, tem coisa que acabou caindo, né, na graça popular e se repete. E aí não se sabe, então, a outra vertente, a outra visão, né? Mas a grande maioria, então, é pré-milenista. Então, o Neto trouxe, né, uma exposição muito boa sobre isso. O André Henk, que foi fantástico também, que foi sobre o amilenismo, e aí eu comentei, porque é muito parecido com o pós, né, algumas variações que vão mudar, então é interessante tocar nesse assunto, mas eu acho que o mais importante que é de tu falar nessa tua parte é sobre o preterismo, que além de ser uma variação do amilenismo, tem essa diferença, né? Que é bem diferente. E outra coisa que também é o seguinte, pelo menos para mim, é muito difícil encontrar um pós-milenista, né? Eu, pelo menos, conheço, assim, de proximidade, tu, o Rogério Nascimento e o Frank Brito, né? Que estão aqui perto. Né? Sim, e até no Brasil em si, a gente... pesquisando na internet, poucos que a gente encontra, né? Então, eu queria também que tu nos desse essa informação de por que é pouco, né? E aí, de repente, na tua explanação, por que eu deveria ter o pós-milenismo como uma verdade bíblica, né? E seguir, enfim. Então, eu quero te dar agora, a partir de agora, assim, fique à vontade, que tu explane, né, fale, de repente eu vou te interromper uma hora ou outra para fazer uma pergunta-chave, né? Mas aí fica à vontade agora então para estar falando aí do pós-milenismo, por favor. Tá bom. Olha, o que eu posso dizer? Eu vou começar com o distintivo pós-milenista, que eu acho que faz a diferença com todas as outras posições. Tanto o pré-milenismo histórico ou dispensacionalista, ou pré-milenismo progressivo, quanto o amilenismo, são correntes escatológicas que enxergam que durante a história o cristianismo ele vai sendo diminuído, ele vai sendo diminuto. A igreja vai sofrendo com perseguições, vai diminuindo, e aí então o Senhor Jesus Cristo volta lá no fim para resgatar uma igreja que foi acuada, foi perseguida, que foi quase dizimada, né? E aí então você tem lá os poucos fiéis que perseveraram até o fim, né?
O Uhum. pós-milenismo, ele é uma visão completamente diferente nesse sentido. O pós-milenismo crê que, na verdade, o progresso do reino de Cristo e a sua influência e a sua expansão se dará de maneira em que o mundo conhecerá o poder e a glória do Senhor Jesus Cristo cada vez mais e com maior intensidade através da conversão de pessoas, né? E o que o pós-milenismo enxerga, então? Que o reino que foi inaugurado na primeira vinda do Senhor Jesus Cristo, ele vai sendo estabelecido durante a história, de maneira que quando Cristo Jesus voltar lá na frente, ao invés de nós encontrarmos essa igreja recuada, essa igreja sofrida, né, ou quase dizimada, na verdade seria o inverso. A possibilidade é encontrar um mundo cristianizado, e aí no pós-milenismo você tem aqueles que creem num levante final de Satanás, então haveria lá uma insurreição final de Satanás, o que faria com que houvesse uma grande apostasia e tudo mais, mas outros pós-milenistas creem que não, isso vai ser gradual até a volta do Senhor Jesus Cristo, exatamente por causa dessa questão de como interpretar o preterismo, né? Então, o preterismo seria uma ferramenta hermenêutica nossa que está presente em todas as correntes escatológicas, né? Há algumas de forma mais consistente, como no pós-milenismo, e algumas de forma menos consistente, como em outras correntes. Preterismo, basicamente, vai significar que a maioria das profecias do Novo Testamento já se cumpriram. Não todas, obviamente, mas a maioria das profecias do Novo Testamento já se cumpriram até o primeiro século. E aí, então, essas profecias que uma corrente, por exemplo, dispensacionalista, né, que é futurista, leva lá para um ambiente ou para um momento logo antes da segunda volta, da segunda vinda do Senhor Jesus Cristo, essas profecias, na verdade, elas já se cumpriram no primeiro século. Então, o preterismo é essa ferramenta hermenêutica de compreensão que, por exemplo, muitas profecias do livro do Apocalipse, elas não se referem ao fim dos tempos, ou pelo menos fim dos tempos como sendo um pouquinho antes da volta do Senhor Jesus Cristo. Não, elas se referem ao fim dos tempos do Antigo Testamento. Então, ali já no primeiro século, você tem a maioria dessas profecias sendo consumadas ali naquele momento e restando para nós agora uma outra era que no pós-milenismo pode ser chamada de milênio, tá? Então, no pós-milenismo, o Senhor, por que pós-milenismo? Porque o Senhor Jesus Cristo volta após o milênio. E o milênio seria esse período que nós estamos vivendo hoje, que começa na inauguração do reino do Senhor Jesus Cristo, que vai até a consumação desse reino com a sua volta no último dia. Nesse ponto aí, qual é a diferença para o amilenismo? Porque o amilenismo também considera que nós estamos no milênio. Isso. Mas existe uma diferença ou não? Existe. A diferença, eu creio que é essa, Daniel. A diferença é que no amilenismo, o crescimento do reino de Cristo não é gradual, embora ele seja espalhado. Então, os amilenistas creem que o reino de Cristo estará em todas as nações, vamos dizer assim. Só que em cada nação, a influência desse reino nunca é uma influência maior que da Babilônia, da cultura secular. A igreja é sempre um gueto que vai ali sendo levado, vamos dizer assim, com fidelidade, mas com muita luta, com muita perseguição, e em cada nação você tem um pouquinho de crente, vamos dizer assim, né? O pós-milenismo já não enxerga dessa forma. Ele enxerga que o milênio é exatamente o momento em que Satanás está amarrado para enganar as nações, ou seja, que seria o grande triunfo de Satanás, que seria enganar as nações. Ele foi amarrado pelo Senhor Jesus Cristo para que não mais faça isso. E que nesse período a igreja cresça, não só horizontalmente, vamos dizer assim, né? Ela cresça porque ela se espalha para todas as nações, mas ela cresça também em número e influência onde ela está, tá? Então, o pós-milenismo enxerga que nesse momento do milênio é o momento em que haverá o maior número de conversões de toda a história,
que cada nação, a promessa do reino é que nações adorem o Senhor Jesus Cristo e o sirvam. Então, não é só um punhado de gente de cada nação, né? Então, a gente acaba, eu acho que essa é a grande diferença para o amilenismo. O amilenismo não crê numa igreja que vai literalmente enxergar o versículo do Antigo Testamento mais citado no Novo Testamento. O Senhor Jesus Cristo colocando todos os inimigos debaixo dos seus pés. Esse é o salmo mais citado no Novo Testamento, né? E aí, o triunfo do trabalho da igreja através da pregação do evangelho e da influência na cultura, vai fazendo com que, então, cada vez mais pessoas experimentem o reino de Deus e possam, de alguma forma, desfrutá-lo. Mas o pós-milenista, então, ele crê que todas as nações serão alcançadas e num grande número de conversão. Ou seja, pensando nisso, então, a volta de Cristo está muito longe ainda, porque para ganhar essa gente toda, né, ainda vai para entrar na China, né, para entrar na Rússia, para entrar nessas nações. Olha só, o pós-milenismo enxerga a filosofia da história do pós-milenista, né? Ele enxerga que há variações. Então, há períodos de maior e menor intensidade de presença cristã no mundo. A gente enxerga isso com tranquilidade, né? A gente não tem medo de olhar, por exemplo, para a maldade do homem, porque o pós-milenismo é reformado. Ele tem todos os princípios reformados como base da sua escatologia, né? Então, a gente sabe da depravação total, a gente sabe da maldade do homem, a gente sabe o potencial que ele tem de causar dano e de causar perseguição. No entanto, a nossa esperança é mais no poder do Evangelho, no poder de Deus através do Evangelho, de transformação. Não só de uma transformação pessoal, e que é muito enfatizada no amilenismo, né? A transformação de pessoas. Mas nós cremos que quanto mais pessoas transformadas existirem, mais a nossa realidade experimenta as benesses do reino, as bênçãos pactuais de Deus, né? Então, por causa disso que os pós-milenistas têm essa confiança, porque eles enxergam que quanto mais pessoas se convertem, mais nós podemos observar o reinado de Cristo na história. Tá. E para o preterismo, é uma leitura geral que João, então, não escreveu depois de 90, ele escreveu antes o Apocalipse? Isso. E quais são as evidências que vão ligar isso, né? Que vão dizer que vão apontar para isso, né? A primeira delas, eu acho que, e a maior, para ser sincero, mais do que históricas, né? Por exemplo, você tem lá o dito atribuído a Pápias, né? Que foi um discípulo de João, falando que ele escreveu em 96, né? Ou dando uma referência que foi nessa data. Mas a gente crê que a interpretação do livro, exegeticamente falando, a hermenêutica do próprio livro, vai nos mostrar um cumprimento das profecias já naquele momento. Então, quando João diz em breve vai acontecer, muito próximo, em breve, ele não está enganando quem está recebendo o Apocalipse, porque as pessoas tendem a fazer uma leitura equivocada da palavra de Deus como se o Apocalipse tivesse sido escrito para as nossas gerações. E ela não foi. O Apocalipse foi escrito para 7 igrejas da Ásia e principalmente para aqueles irmãos que estavam ali naquele contexto, né? Então eles estavam vivendo coisas que o livro do Apocalipse está contando para eles. Só que de uma maneira figurada, com presença enorme de figuras do Antigo Testamento. Então, quando eles recebem a profecia, eles não recebem uma profecia pensando assim, puxa vida, que bom que a igreja do ano 2000 vai receber aqui uma palavra de consolo, de conforto e de vitória, né? Não, eles estão recebendo no primeiro século ali, essa palavra de que o que estava acontecendo, principalmente com as imagens construídas por João a respeito da Jerusalém, da prostituição da nação de Jerusalém, do sistema religioso judaico todo anticristo, que é literalmente, né, todo anticristo, junto com o Império Romano como sendo um forte inimigo do cristianismo, toda essa linguagem é o que estava acontecendo com eles ali naquele momento. Eles estavam percebendo essa força conjunta do Império Romano com o sistema religioso judaico para oprimir e perseguir cristãos. Então, a linguagem do livro do Apocalipse
ela conta a história da redenção de várias maneiras. E uma das maiores ênfases é falar para aqueles irmãos que estavam lá atrás que todo aquele sistema político-social ele estava destinado à destruição, estava destinado ao fracasso, não à vitória, porque a vitória é do Cordeiro. Então, é mais ou menos essa a mensagem do Apocalipse de maneira mais clara, né? Porque é Jesus que está reinando. Então, veja, você associa uma coisa com a outra. A Escritura é clara nesse sentido. Jesus começa a reinar quando ele vem aqui a primeira vez. É ali que ele inaugura o seu reino. E é a partir, então, do seu reino, algumas profecias já se cumprem aqui no primeiro século. Algumas profecias já não são mais para o futuro depois que elas se realizaram. Então, a queda de Jerusalém, você tem profetizado em Mateus 24, Marcos 13, né? Que, veja, numa leitura idealista, você pode fazer assim, mas também não pode se referir a um levante final de Satanás? Pode. Alguns preteristas dizem, sim, pode acontecer, só que, majoritariamente, ele está falando de eventos que para nós são passado, eles já aconteceram. Tá, eu vi uma vez um pós-milenista comentar que a prostituta, ela não é Roma, ela é Jerusalém. Seria os judeus, né, que estavam se prostituindo. Então essa visão... O sistema judaico, na verdade, né? Todo aquele sistema religioso em volta do templo que estava condenado, que é a ideia do Senhor Jesus Cristo. Olha, veja que belas construções, eu vou destruir tudo isso. Não vai ficar pedra sobre pedra. Aí os discípulos, como assim não vai ficar pedra sobre pedra? O que ele estava dizendo, aquele sistema religioso da antiga aliança prostituída, vamos dizer assim, já estava com seus dias contados, porque eles cometeram o maior de todos os pecados, né? Eles crucificaram o Filho de Deus. Então, nem as gerações de Sodoma e Gomorra, nem as gerações de Massá e Meribá lá no deserto, elas foram tão perversas quanto a geração de judeus do primeiro século. E é sobre isso que o Senhor Jesus Cristo está falando em Mateus 26, por exemplo. Ele está falando ali a respeito de um sistema religioso e de pessoas que vão cometer a pior de todas as atrocidades. Elas vão crucificar o Filho de Deus, né? E isso vai ter uma repercussão de, literalmente, toda aquela linguagem de maldição pactual do Antigo Testamento que aconteceu contra a Síria, quer dizer, aconteceu contra Jerusalém e aconteceu através da Babilônia, agora aquela geração experimentaria as mesmas coisas pelo Império Romano. Tá, então, se tratando de falso profeta, o anticristo, né, a besta, a prostituta, essa tríade, né, do mal, ela já se levantou ou ela vai se levantar? Não, ela já se levantou. Como é que... Já se levantou. Já se levantou. Já existe a atuação dela. Mas são pessoas ou são instituições ou é um sistema? É tudo misturado, é tudo misturado. Você tem ora falando a respeito de pessoas, ora falando a respeito de instituições, né? Então, por exemplo, a linguagem de anticristo, né? A linguagem de anticristo nos remete a uma pessoa. Mas quando você olha João falando, muitos anticristos já têm saído pelo mundo. Ele quer mostrar para nós que há todo um sistema contra o reinado de Cristo, né? Então, ele é personificado, porém, ele também é de instituições. Então, varia, de acordo com a linguagem do Apocalipse, pode variar. Mas, obviamente, que não existem instituições desencarnadas, né? Despersonificadas. Não. O Império Romano, naquela época, era personificado por Nero, por exemplo. Então, Nero se torna uma imagem de uma besta específica, vamos dizer assim. A marca da besta, falando sobre a besta, né? O 666, né? 666. Já ouvi algumas explicações também, né? Sobre a gematria que aponta para Nero, né? Nero foi um anticristo e se levantará o anticristo no futuro ou não? Como que se dá essa profecia e a marca da besta? O que tem para nos dizer sobre a marca da besta? Tá bom. Olha só, existem preteristas e pós-milenistas que vão dizer que
a marca da besta e Nero foi o anticristo e que não se levantará mais nenhum outro dessa maneira, né? A minha leitura é um pouco diferente. Eu creio que Nero e tudo que aconteceu na destruição de Jerusalém em 70 depois de Cristo é como se fosse um julgamento de Deus sobre a nação de Israel, assim como foi feito com a Assíria e com a Babilônia no Antigo Testamento. Então, eles prefiguram um último levante, um levante final, que aí será o dia do Senhor dessa maneira bem específica. E nesse sentido, eu estou completamente aberto à possibilidade, numa leitura um pouco mais idealista, de pensar que tanto o sistema com Nero, quanto o sistema com o Império Romano e tudo mais, possa lá no fim ser novamente, vamos dizer assim, replicado, né? Mas a Escritura, assim como no Antigo Testamento, ela diz que o dia do Senhor, para aquelas pessoas que estavam vivendo lá em Judá em 587, era a Babilônia vindo, o dia do Senhor no Novo Testamento, para aquela geração, era a Roma, o Império Romano, chegando em 70 depois de Cristo. Mas essa que é a grande questão. A história não acabou em 70 depois de Cristo. Ela continua. Então, o que a minha leitura me faz entender disso? De que pode ser que depois do milênio, pós-milenismo, Deus levante novamente o dia do Senhor final, vamos dizer assim, né? Então, tem pós-milenistas que não aceitam isso, mas a minha leitura, ela é mais aberta a achar que isso pode acontecer. Agora, o que eu evito ao máximo, que eu acho que é ruim escatologicamente falando, é acontecer uma guerra qualquer e as pessoas começarem a citar versículo bíblico como se Jesus estivesse voltando agora. Isso, para nós, é inadmissível até. Por quê? Sim, porque essa é uma outra pergunta que eu vou te fazer sobre a guerra. Tá. Porque a guerra... Mas antes vamos falar da marca da besta. Mas a guerra, o que está acontecendo... Eu já vou chegar lá, mas a marca da besta, porque assim... Marca da besta, isso é uma coisa recorrente, né? E volta. Cartão de crédito, é CPF, né? É chip, e só se fala no chip. Agora tem um RG único, né? A identidade única que vai ter aqui no Brasil. E aí se fala que já está se implantando o chip nos Estados Unidos. E aí o pessoal vincula a marca da besta. Então, fala para nós melhor aí sobre essa marca. O que essa marca seria? Olha, o que eu posso dizer para você é que dependendo de como você usa o cartão de crédito, ele pode ser realmente uma marca da besta na sua vida, tá? Pode. Na verdade, besta é quem usa. Exato, besta é quem se perde, né? Mas, bom, o que eu posso dizer? A marca da besta, ela é uma marca simbólica, né? Ela é uma marca, assim como todo livro do Apocalipse tem uma linguagem altamente simbólica, assim como o milênio é uma linguagem altamente simbólica, né? A ideia de marca da besta, tradicionalmente, na teologia, é a respeito de uma servidão. É uma marca, porque veja, a ideia de marcação é de pertencimento. Essa é uma ideia desde o Antigo Testamento, a ideia de marcação. Tanto que os crentes são selados pelo Espírito Santo da promessa. É uma marcação. Você pertence a alguém. Essa é a ideia principal da marca da besta. Então, aquelas pessoas que têm a marca da besta, ou a marca da besta, né, é uma marca de pertencimento. São aqueles que adoram a besta, são aqueles que se dobram a ela, são aqueles que fazem a sua vontade, são aqueles que são submissos a ela. Essa é a ideia principal de marca da besta. Ela não tem nada a ver com cartão de crédito, com identidade única, mas nada, literalmente nada a ver com isso. Se você está ouvindo esse tipo de coisa de alguém, fuja dessa interpretação escatológica. Não tem nada a ver. E tanto que, e é preciso ser dito, a maioria das pessoas que vão por esse caminho, elas passam vergonha no fim das contas. Elas passam vergonha porque a tendência das pessoas é começar a marcar data para a volta do Senhor Jesus Cristo, né? Então, isso vem sendo feito, se você dá uma pesquisada básica, em toda a história da igreja você tem esse tipo de erro. Toda a história da igreja. Eu estava lendo o comentário de Calvino agora, ele estava
detonando ali no comentário que ele faz em Isaías, capítulo 2. Ele estava detonando quem entende que o milênio é um período literal de 1000 anos. Ele estava falando, essa é uma leitura completamente equivocada que eu nem vou me delongar aqui em tentar refutar de tão pueril que ela é. Quer dizer, a teologia reformada percebe essas coisas até, Daniel, com um pouco de desprezo, porque realmente é uma leitura muito equivocada da Escritura, mas muito equivocada. Então, quando a gente olha, olha só, infelizmente, alguns que são até reformados são tentados a cair nesse erro. Então você pode ver até pastores reformados e até alguns pastores com renome caindo nesse erro, porque, vamos dizer assim, né, é uma escatologia meio fora da realidade bíblica. Só que quando você olha para a palavra de Deus, ela é completamente inventada pelos homens, no fim das contas, né? Então não tem nada de cartão de crédito, não tem nada de identidade única, não, nada. Se tratando sobre Satanás está amarrado, que é uma outra questão polêmica quando se fala de amilenismo e pós-milenismo, que são os únicos que falam isso, né? Tá. Ou são eles que falam, né? E o pré não, né? Porque pro pré-milenismo, né? O milênio é literal no dispensacionalista, né? É literal, Satanás será preso ele não e depois ele ainda. Será solto. Isso, ele não aconteceu ainda. Milênio ele não vai chegou acontecer. Ainda, né? Isso. Sim, ele vai acontecer e o que vai marcar vai ser Satanás ser preso. Sim. E aí vão viver o milênio, né? Vamos ver o milênio e no final vai soltar Satanás por um período para enganar as nações. Então, fala um pouco melhor sobre isso, né? Sobre ele estar preso, como que ele está preso, como assim, e se Apocalipse 12 está narrando, tem alguma coisa a ver com isso, né? Que é quando o acusador foi preso, né? Mas ele levou um terço dos anjos e tal, e ele foi precipitado, né? Então fala para nós um pouco sobre isso, essa relação com Apocalipse 12 e esse final dele ser solto, né? Como é que vai se dar isso? Tá. Olha, então, qual que é a grande questão para você entender que Satanás já está preso, né? É você olhar o Evangelho. É a primeira coisa. Porque a gente não lê Apocalipse fora da Escritura. A gente lê Apocalipse dentro do contexto da Escritura, né? E o texto, por exemplo, de Mateus capítulo 12, que fala a respeito do Senhor Jesus Cristo como aquele que é mais valente que o valente, que entra na sua casa, amarra e saqueia seus bens, né? A linguagem do Senhor Jesus Cristo ali é de alguém que está afirmando para aquelas pessoas, certamente é chegado o reino de Deus sobre vós. Ou seja, Jesus Cristo é aquele que é mais valente que o valente e que vai e o amarra para que possa agora retomar aquilo que é seu. Porque esse valente, ele tomou de assalto o que não era dele. Então, como é que a gente entende isso de forma figurativa, né? Quando o pecado entra no mundo, lá em Gênesis capítulo 3, a gente percebe que Satanás, então, ele toma conta das nações, ele cega as nações. Ele faz com que as nações agora não enxerguem o Senhor Deus como o soberano sobre toda a terra. E aí, então tu quer... Só te interromper um pouquinho. Tu quer dizer, então, para a gente ir mais detalhado, que a fala de Jesus, né, que ele prendeu o valente para saquear os bens, lá ele prendeu Satanás. Lá Satanás foi aprisionado. É isso? E ali, então... E a partir dali, então... É o reino milenar que está acontecendo. A inauguração do reino já aconteceu. Veja, por isso que Colossenses vai dizer que todos os principados e potestades foram colocados ao desprezo na cruz. Por quê? Porque Satanás já foi derrotado. Ele já foi derrotado. Não há uma esperança que Satanás agora ele vá conquistar alguma coisa. Muito pelo contrário. A cruz demonstrou que ele já foi derrotado e que o reino do Senhor Jesus Cristo já está presente no mundo. E esse reino se desenvolve através da igreja, porque a igreja recebe o Espírito Santo para pregar o evangelho.
E aí é através da pregação do evangelho que esse reino se expande. Então, onde a luz do Senhor Jesus Cristo vai chegando, Satanás vai literalmente sendo escanteado, vamos dizer assim, né? Que é a ideia de o Senhor Jesus Cristo retomando todos os reinos da terra, lá do Salmo 2. Pede-me e eu te darei as nações por herança, e os confins da terra por sua possessão. Então, a ideia toda é que Deus deu autoridade, e é assim que termina o Evangelho de Mateus, né? Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações. Então, todas as nações devem ser discipuladas, porque o Senhor Jesus Cristo é aquele que, com o seu reino inaugurado na primeira vinda, vai reconquistando espiritualmente o mundo. E Satanás já não tem mais capacidade de poder enganar as nações. E esse texto, então, conversa com Mateus 12, Apocalipse 20, né? Conversa com Mateus 12 nesse sentido. De você fazer uma leitura de falar, olha, o reino da primeira ressurreição, que é o contexto de Apocalipse 20, né? A primeira ressurreição é essa ressurreição espiritual. É aqueles que estavam mortos em delitos e pecados e agora eles são vivificados pelo Espírito Santo. É o novo nascimento, então. O novo nascimento é a primeira ressurreição. Exato. É o novo nascimento. E aí, então, agora essas pessoas, como diz lá em Efésios 2,6, elas já estão assentadas no reino celestial com Cristo Jesus. Efésios 2,6 vai dizer isso. Nós já estamos assentados com Cristo Jesus. Por quê? Porque o Senhor Jesus Cristo reina e ele dos céus está reinando sobre todas as coisas. Só que o reino dele é expandido e, vamos dizer assim, é visivelmente através da igreja. É a igreja, então, que é comissionada como embaixadora a proclamar o reino de Deus e a fazer com que o reino desse Deus se expanda e seja conhecido em todos os lugares. Então essa prisão de Satanás foi o que possibilitou a igreja de ir pelas nações. Exato. É isso? Exato. É porque agora todo a condição que ele tinha de enganar as nações foi tirada dele. Porque o Senhor Jesus Cristo triunfou sobre ele na cruz. Então, ele já não tem mais poder de enganar as nações. A ideia as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja é uma imagem de ataque da igreja, não de defesa. Por isso que eu disse, né, que a maioria das correntes escatológicas, elas tentam enxergar a igreja como se fosse um bunker espiritual e pessoas ali todas acuadas e o inferno vindo sobre elas e Satanás querendo dominar sobre elas. Essa imagem é fora de contexto. Como se fosse um ataque à igreja. Exato, né? é o inverso. É essa leitura, é um ataque à igreja. Na verdade é o contrário, é a igreja atacando as trevas. É a igreja a luz dissipando as trevas. Exato, é a igreja que vai na força do poder de Deus, por causa do Espírito, no poder do Evangelho, é ela que vai progressivamente se expandindo a todas as nações, pregando e tirando as pessoas desse cativeiro. Então, tem uma ilustração muito legal que alguns autores pós-milenistas fazem, que é aquela ideia da guerra quando tem o dia D e o dia V. O dia em que declaramos a vitória e o dia em que consumamos a vitória. Então, a cruz é o dia da declaração da vitória. Só que quando você coloca o exército para chegar nesse lugar e consumar a vitória, ainda você encontra inimigos, ainda você encontra emboscadas, ainda você encontra, sabe, ali, uma terra para ser conquistada por um exército. Então, a igreja, nesse período da primeira vinda do Senhor Jesus Cristo até a segunda vinda, é esse exército que vai literalmente tomando a terra que é de Deus, que é do Senhor Jesus Cristo. Todas as nações lhe pertencem, só que você ainda encontra Satanás lutando, e você encontra incrédulos lutando, você ainda tem uma batalha espiritual, que é a verdadeira batalha espiritual, que é essa, que é aquela de você ter essa batalha com você mesmo, no pecado que está em você, mas aquela de que você está lutando contra forças espirituais nas regiões celestiais. É uma batalha de pregação do evangelho. Satanás não está inoperante, ele está limitado.
Exatamente. É exatamente isso. Ele não está inoperante. Isso seria também descartar a linguagem do Novo Testamento. Ele está limitado. E a limitação dele é muito específica. A limitação dele é para enganar as nações. Essa é a ênfase lá em Apocalipse capítulo 20. Ele já não pode mais enganar as nações. Tá, e eu quero linkar a pergunta que o irmão fez ali. Apocalipse diz que Satanás será solto, né? Essa soltura dele pro pré-milenista, o milênio lá na frente vai acontecer, né? Tá tudo muito bem, muito bonito, muito belo, e ele é solto para estragar a festa. Como que acontece essa leitura para o pós-milenismo? E o irmão perguntou ali sobre o segunda Tessalonicenses, né, que fala que o anticristo ainda não está operando, porque aquele que o detém, né, quando aquele que o detém sair, for tirado, ele vai operar. O que é aquele que o detém? Porque muitos pensam que é o Espírito Santo, que a igreja vai ser arrebatada e tal. Então, o que é isso? Enquanto tu fala aí, eu vou ligar aqui que desligou meu computador aqui, eu já vou... Pode ir falando aí. Tá, peraí, deixa eu pensar qual que é a primeira mesmo que você mencionou. Esqueci aqui. Aquele que o detém foi a segunda, né? A primeira é a questão do milênio. Qual que foi a primeira mesmo, Daniel? Sobre ele ser solto. Né? Satanás ser solto. O que vai acontecer? Que soltura é essa? Então, olha só. Para mim, só faz sentido Satanás ser solto para realizar o engano das nações de novo, se as nações não estiverem enganadas. Veja, e essa é a minha crítica ao amilenismo. O que tem a ver a soltura de Satanás no fim dos tempos, se a igreja já vai estar completamente, ou pelo menos assim, na maior parte, acuada, quase dizimada, e aí pegam aquele texto, o amor de muitos se esfriará. Quer dizer, se a igreja já está um pingo de gente, que tipo de, a grande apostasia vai acontecer? Que grande apostasia? 3 pessoas vão apostatar da fé? Porque a igreja já vai estar recuada, ela já vai estar sofrendo, ela já vai estar diminuta. Então Satanás é solto para quê? Veja, essa é a minha crítica ao amilenismo. Para mim não faz sentido. Para mim só faz sentido Satanás ser solto porque durante todo o milênio nós vimos a expansão do reino de Cristo. E as nações agora estão adorando a Deus, elas estão voltadas para o Senhor. E por causa disso, então, Satanás no fim é solto, e é por isso que eu digo que eu, enquanto pós-milenista, mesmo preterista, abro a possibilidade para que no fim do tempo, literalmente antes do último dia, haja uma rebelião final de Satanás, com todas aquelas estruturas de dia do Senhor, de levantamento de falso profeta, de levantamento de anticristo, sabe? Eu não fecho a possibilidade para isso, mas só faz sentido para mim Satanás ser solto para voltar a enganar as nações se as nações não estiverem enganadas. Se elas estiverem servindo a Deus. Aí sim, você vê a soltura de Satanás como um meio para haver uma grande apostasia. Quer dizer, se você tem uma nação ou um mundo cristianizado, quando Satanás é solto para voltar a enganar as nações, cara, muita gente que dizia-se cristão ou que vivia como se fosse cristão vai ser revelado como, na verdade, aí alguém que tem a marca da besta, alguém que está, na verdade, adorando a Satanás. Satanás vai enganar essa pessoa. Entende? Então, para mim, só faz sentido haver essa soltura de Satanás e com tudo aquilo que envolve a soltura de Satanás, se as nações estiverem cristianizadas. Se elas estiverem, pelo menos em parte, servindo a Deus. Porque Satanás é solto para voltar a fazer isso que ele deixou de fazer durante todo o período do milênio que esteve amarrado para não fazer. Tá, e aí essa agora, a outra pergunta então, sobre o anticristo, né, aquele que o detém, né? Então, o que isso se refere? Não existe consenso, não existe consenso. O que a gente sabe é que não é essa questão do Espírito Santo, e aí tira o Espírito Santo da terra, isso não tem apoio nenhum em nenhum outro texto da Escritura. Seria uma conjectura muito fora, até mesmo do contexto.
O que a gente tem de margem? A gente tem talvez, porque o apóstolo Paulo recebeu revelação especial da parte de Deus, que ele não registrou explicitamente, mas que ele trabalhou explicitamente nas igrejas. Por isso, então, que ele pode dizer para a igreja, vocês sabem, mas ele não deixou registrado o que era. Mas como ele recebeu a revelação da parte de Deus, ele já havia ensinado isso na igreja. Então ele pode dizer, ó, vocês sabem o que o detém. Então, é a diferença da revelação registrada, né, e a revelação que não foi registrada para nós. Então, nós não temos informação do que seja. O contexto não nos ajuda e o texto também não nos clareia. Tá? Mas o que a gente sabe é que dentro da estrutura escatológica não é o fato do Espírito Santo ser retirado da terra. Isso não faz sentido nenhum com nenhum outro texto da Escritura. Tá, e ainda nessa passagem, eu já vi o reverendo Leno Lima e o Augusto Nicodemos falando sobre a apostasia. Tá. E que a apostasia, ela tem ligação com o pecado contra o Espírito Santo. Porque está pecando contra o Espírito Santo aquele que está se virando, né, contra a obra de Cristo e tudo que foi feito. Existe essa ligação, esse pecado contra o Espírito Santo. Esses dias eu vi o reverendo Augusto falar sobre eu só posso pecar contra o Espírito Santo aquilo que está revelado, e aí se eu for contra a palavra, contra a Bíblia, eu estou pecando contra o Espírito Santo, que foi ele que inspirou os profetas, né, e os autores bíblicos. Ainda nisso que não tem a ver com escatologia, mas está ligado nesse texto, né? O que tem para me dizer sobre isso? Sobre essa apostasia e o pecado contra o Espírito Santo? Olha, eu creio que a apostasia talvez seja um dos maiores pecados contra o Espírito Santo mesmo. Porque a apostasia é aquela imagem que o Novo Testamento nos faz entender de que houve uma semeadura da palavra, só que no processo de semeadura, você tem pessoas que são atingidas de várias formas, né? Então, quando você vai ler Marcos capítulo 4, você vai perceber o Senhor Jesus Cristo dizendo que o campo é o mundo. Então, a semeadura que nós fazemos atrai pessoas, as pessoas são atingidas pelo evangelho. Só que, se o solo delas não for o solo bom, ela nunca vai frutificar, nunca vai chegar ao final. E dentro desse esquema de solos, né, você tem pessoas que começam, pessoas que se engajam, mas pessoas que não são de fato. Você tem pessoas que até chegam lá na linguagem de Hebreus 6, e eu faço uma relação desses textos, né, Hebreus 6, como sendo, experimentaram o dom celestial, né, fizeram-se participantes do Espírito Santo. O que isso significa? Que às vezes tem pessoas que têm uma intimidade tão grande com a vida da igreja, porque é essa vida da igreja onde o Espírito Santo opera de maneira mais clara, de maneira mais eficaz, né? Elas têm tanto envolvimento com essas coisas, mas não tem transformação real. Então essas pessoas é impossível renovar para arrependimento, né? Como diz lá em Hebreus 6. Então, obviamente que esse é um grande pecado contra o Espírito Santo. Elas desprezaram o sacrifício de Cristo e elas viram o Espírito Santo agindo, e é esse o contexto de blasfêmia contra o Espírito Santo dos fariseus, que é literalmente nesse texto de Mateus 12, que é atribuir a Satanás uma obra explícita de Deus. Entende? Porque o Senhor Jesus Cristo está expulsando demônios e eles fazem uma acusação: você expulsa pelo poder de Beelzebul. Aí o Senhor Jesus Cristo diz: ué, mas se Satanás está contra Satanás, como é que o reino dele vai subsistir? E eu não faço pelo poder de Beelzebul, eu faço pelo poder de Deus. Certamente, então é chegado o reino de Deus sobre vós, porque eu faço pelo poder do Espírito Santo. Só que vocês estão cometendo uma blasfêmia contra o Espírito, porque vocês explicitamente estão vendo o Espírito Santo agir e estão dizendo que isso é de Satanás. E essa blasfêmia não pode ser perdoada, que é a mesma ideia de Hebreus capítulo 6. Tá? Então eu acho que há uma correlação entre esses pecados, né? Mas é por isso que eu digo, se você tem, e aí fazendo uma aplicação direta aqui ao pós-milenismo, né? Se você tem, no fim dos tempos, essa ação do Espírito Santo em todas as nações, e muitas pessoas se convertendo, e outras aparentemente se convertendo, você cria um ambiente em que você tem muitas bênçãos sendo derramadas da parte de Deus. E quando Satanás for solto,
você vai perceber que, na verdade, muitas dessas pessoas, elas estavam naquela fase dos solos de ter recebido a palavra, mas de não verdadeiramente ser convertidas. Aí Satanás vai enganá-las. Tá. E os últimos pontos, assim, pra gente tratar. Primeiro, a guerra que está acontecendo, né? E a guerra que está acontecendo deu uma explosão na internet, né? De profecias sendo cumpridas, né? Volta de Jesus e tudo mais, né? Então, o que tem para nos dizer sobre a guerra da Rússia com a Ucrânia? Tá, eu tô rindo de nervoso mesmo, tá? Não é? Não, olha, o que eu posso dizer que não tem nada a ver. Que veja, desde que o pecado entrou no mundo, existem guerras, né? E o homem, ele é propenso o homem sem Deus, né? Ele é propenso a dar vazão ao seu pecado. Quando a gente fala a respeito de escatologia, a gente está falando de um conjunto de sinais. E uma coisa que eu fiz no meu Instagram recentemente, eu falei a respeito da pessoa perguntando dessa guerra, aí eu falei, olha, por que quando a gente pensa em sinais escatológicos do fim, a gente só remete aos sinais de juízo e não também aos sinais da graça? Porque, beleza, peste, guerra, fome, todas essas coisas são sinais de juízo da parte de Deus. Mas a escatologia também fala dos sinais da graça. Expansão do evangelho, fala a respeito do trabalho da igreja que vai frutificando em todo o mundo, fala de pessoas que vão sendo atingidas ali no livro de Atos e vão ganhando simpatia pelo povo de Deus. Por que esses sinais nunca são relembrados? Sempre são sinais catastróficos, né? Sim, então, sempre olha para o desastre. Pois é, então veja, primeira coisa, não existe um conjunto de sinais. Segunda coisa, guerras sempre existiram e sempre existirão enquanto, e essa que é uma grande questão em Isaías capítulo 2. Isaías capítulo 2 vai mostrar que quanto mais as nações vão se voltando ao Senhor, mais elas vão desaprendendo a guerra. Entende? Que é a ideia do príncipe da paz que reina sobre todo o mundo. Ele é o príncipe da paz. É só ele que pode trazer verdadeira paz ao mundo. A gente sabe disso como crente, né? Mas a gente fala isso não crendo que ele pode trazer paz para o mundo. Que coisa estranha, né? Parece ser uma coisa absurda, porque você fala isso como se a paz de Cristo fosse limitada ao nosso coração. Ela começa no nosso coração, mas se cada vez mais pessoas conhecem a Cristo, cada vez mais pessoas têm essa paz no coração, é óbvio que essa paz será vista na nossa sociedade. Então, por isso que eu estou dizendo, o pós-milenismo, embora ele veja esse crescimento gradual, tanto de expansão quanto de influência do reino de Cristo sobre todas as nações, ele reconhece que existem variações de momentos. A gente tem tranquilidade de saber que durante toda a história existem momentos de maior e menor intensidade, tanto da influência da igreja como do número de crentes. Essas coisas elas vão acontecendo gradualmente mesmo. Só que a nossa esperança é que cada vez mais a igreja vá expandindo o reino de Deus através da pregação do evangelho. E quanto mais pessoas se converterem, mais o reino de Cristo poderá ser visto e poderá ser experimentado na nossa realidade. Ok, tá. Outra questão, inclusive, isso eu comentei na primeira live que eu fiz, que eu vejo, pelo menos, que o grande erro que se comete em interpretar o Apocalipse é as regras de interpretação. É ler o Apocalipse como um livro histórico. E aí eu vou ler ele do quarto, né? O pessoal lê do quarto até o último capítulo como fosse uma sequência de eventos. Sim. Cronológico. Essa cronológico, exatamente. Essa leitura, ela também ela é característica do pós-milenismo, de ler de uma forma diferente. Como que o pós-milenista lê o Apocalipse, como é que ele interpreta, para ele chegar a essa conclusão, né, de fazer essa ligação com os outros textos, para não ter essa interpretação cronológica. Tá. Porque eu vejo que o maior problema hoje é esse, é a cronologia, que parece que ele vai numa sequência, né? Pois é, Daniel, é interessante você fazer essa pergunta, mas nenhum livro da Bíblia tem esse tipo de cronologia. Nenhum. Qualquer livro da Bíblia que você pegar, qualquer um,
principalmente aqueles que estão até estruturados de maneira narrativa, eles não Até os têm... históricos não tem uma sequência, né? Óbvio, eles não têm uma sequência. Sim. Ora, o autor, todo o arranjo, é que nós chamamos, né? Todo o arranjo é teológico, é de intenção de ensino. Todo o arranjo dele. Desde o Gênesis, que é uma grande dificuldade para algumas pessoas lerem o livro dos Gênesis, capítulo 1 e 2, como se fosse uma sequência cronológica, mas não é necessariamente uma sequência cronológica, porque você tem a criação do homem no capítulo 1 e tem a criação do homem no capítulo 2. Então, se você não entender o que o autor está querendo fazer com esse tipo de jogada, você vai perder o que ele tem de melhor para nos ensinar. Então, o livro do Apocalipse, tanto quanto qualquer outro livro bíblico, ele não é lido de maneira sequencial, cronológica, rígida. Como se ele estivesse falando de um evento após o outro, literalmente. Nenhum livro é lido assim, biblicamente falando. Senão você vai ter um problema grave em alguns livros, por exemplo, como Isaías, que é uma das grandes teorias liberais, né, que não foi Isaías que escreveu, não é possível. A gente tem que ter pelo menos 3 autores. Mas não é. É que o livro não tem, literalmente, uma preocupação em ter sido construído com uma sequência cronológica exata. O livro do Apocalipse é a mesma coisa. O autor está contando... Até os evangelhos, né? Que narram a história de Cristo, não é uma sequência cronológica. Exato. Então você tem, por exemplo, né, alguns autores liberais vão querer dar descrédito ao evangelho porque ele vai dizer que Marcos fala de um jeito, Mateus fala de outro, Lucas fala de outro, e às vezes há um mesmo evento em um lugar, outro evento em outro, e você fala, nossa, mas quando que aconteceu isso daqui? Às vezes a gente não sabe. A gente tem indicações de marcações de cronologia, mas não tem uma cronologia exata, literal. A gente pode formar marcações, né? Então o livro do Apocalipse, ele vai numa mesma linha desses livros bíblicos. É que nesses livros bíblicos, não sei se o pessoal não lê ou o pessoal não pensa a respeito disso quando está lendo. Mas o livro do Apocalipse é duro, cara. Os caras querem pegar e colocar rigidamente esse tipo de coisa, mas ele não foi construído dessa forma. O autor está simplesmente contando e às vezes até recontando a mesma história com uma simbologia para que ela seja reforçada na mente daquelas pessoas que receberam o livro do Apocalipse e também, obviamente, como toda a escritura, para que todo o povo de Deus tenha aquelas verdades de maneira firme em seu coração. Todo o povo de Deus, até o fim da época, até o dia de Senhor Jesus Cristo voltar, toda a escritura é inspirada e é útil, como diz lá o apóstolo Paulo. Né? Mas ela tem uma hermenêutica que você tem que respeitar. Ela tem um texto que foi escrito num contexto para, vamos dizer assim, pessoas específicas e igrejas específicas que receberam aquele material em primeira mão, né? E depois ele é aplicado para nós, né? Mas o texto, essa questão de ser uma linguagem ou escrito de forma cronológica rígida, nenhum texto da escritura é dessa forma, nenhum evangelho, nenhum livro histórico, nenhum deles é lido dessa maneira. Muito nem bom. Apocalipse. Então, e o último assunto é sobre o arrebatamento, né? Para o pós-milenista, como que isso se dá? Tá. Porque existe os pré, né, que aguardam esse arrebatamento, e já tem gente dizendo, né, que o arrebatamento já está próximo, né, e soube ser pré-tribulacionista, né, mid, pós, enfim. Então, espera-se que não, que a igreja não vai passar por uma tribulação, porque Deus vai guardar os seus, enfim. Então, pós-milenista, o que pensa sobre arrebatamento, sobre a tribulação, né, o que está acontecendo? Nós estamos na tribulação, vai acontecer tribulação, o arrebatamento vai existir antes, ou não existe um arrebatamento secreto, né? Então, fala para nós, por favor. Tá. Olha, o que eu posso dizer? Normalmente, todas essas coisas são costuradas para a gente ter uma doutrina que parece muito sólida, mas quando você vai olhar os textos bíblicos, nenhum deles se encaixa, vamos dizer assim, né? Então, por exemplo, ó, a questão da tribulação e de participar ou não. Como preterista, a grande tribulação já aconteceu. A igreja, ela passou pela grande tribulação e toda tribulação que houver na história, ela passará. Toda. Até a volta do Senhor Jesus Cristo. Ela nunca é privada de tribulação. Inclusive,
o livro do Apocalipse vai mostrar isso de maneira claríssima para as 7 igrejas da Ásia. Claríssima. Que toda a igreja passa por tribulação. E vai ser assim até o dia do Senhor Jesus Cristo voltar. Mesmo no sistema pós-milenista, as pessoas falam a era de ouro, né? Como se a igreja ela tivesse fora de um contexto do mundo. Não, ela ainda vai estar no contexto do mundo. Sempre vai haver luta. Sempre vai haver problema, tribulação. Então, quando você pensa a respeito da igreja militante, que é a igreja que luta na terra, vamos dizer assim, toda a igreja, até o dia do Senhor Jesus Cristo voltar, passará por algum tipo de tribulação. A grande tribulação já aconteceu, como eu estou dizendo, como preterista e pós-milenista, eu até abro possibilidade para que antes da volta de Cristo possa acontecer novamente uma tribulação parecida com aquela, mas a linguagem bíblica de grande tribulação é do primeiro século. Segunda coisa, o arrebatamento, o texto de Tessalonicenses, né? O texto do arrebatamento, ele é um texto que está falando a respeito do último dia. Do dia que o Senhor Jesus Cristo vai voltar. E não de um intervalo que vai haver entre o Senhor Jesus Cristo voltar, a igreja ser arrebatada e alguma coisa acontecer. Não. Toda a linguagem do Novo Testamento, ela nos leva dos últimos dias para o último dia. E últimos dias é uma linguagem escatológica. É uma linguagem escatológica para aquele período do primeiro século. Em primeiro lugar, porque você tem vários termos bíblicos que são aplicáveis de várias formas, como, por exemplo, Dia do Senhor. Dia do Senhor é tanto o dia da ressurreição de Cristo, quanto o dia em que a Babilônia invadiu Jerusalém, quanto o dia final de toda a história, o Dia do Senhor. Tá? Todos eles fazem referência a um evento final, porém eles têm aplicações cronológicas na história, né? Então, os últimos dias também é um termo carregado de escatologia realizada. É assim que a gente chama na teologia, né? Escatologia realizada. Os últimos dias já foram inaugurados. Eles já começaram. Eles estão lá atrás. Esses são os últimos dias. Por quê? Porque agora, no Novo Testamento, a igreja é levada ao último dia. Então, não existe outra coisa além do último dia a partir dos últimos dias. Então, a expectativa da igreja é a volta de Cristo, única, final. E nesse dia, é o que o texto de Tessalonicenses está dizendo, Deus vai fazer com que a sua igreja seja arrebatada, mas não para trazer tribulação à terra. Literalmente, dentro de toda a teologia reformada, para restaurar a terra de maneira final, de maneira cabal. Fazer com que o pecado literalmente seja completamente destruído para que nós habitemos eternamente aqui, com o Senhor Jesus Cristo. Porque essa é a imagem de Apocalipse 21. Vi novo céu e nova terra que desce da parte de Deus. Nova Jerusalém, ela desce. Eis a habitação de Deus com os homens. Ele mesmo estará com eles e lhes enxugará dos olhos toda lágrima e já não haverá choro. Ou seja, a promessa de Apocalipse 21 é de Deus vir habitar conosco. Então o arrebatamento seria esse momento final, ligado a 1 Coríntios capítulo 15, de a ressurreição de todos os santos, por exemplo. A ressurreição das pessoas que vão agora desfrutar da vida eterna aqui nessa terra. Então não existe o arrebatamento secreto. Imagina. Aquele dia Jesus arrebata, Não. A igreja aguarda no céu, depois desce, né? Para a batalha final, né? Não. Tanto que o texto de Tessalônica que fala a respeito, de Tessalonicenses, que fala a respeito de arrebatamento, está falando de alarido de trombeta. Todo olho verá. Como assim secreto? Né? Secreto para quem, né? Então não tem como ser secreto, o arrebatamento não é secreto. É que as pessoas pegam esse texto e pegam Mateus 24, um será tomado, o outro será deixado, tal, e eles aplicam uma coisa na outra, quando na verdade não tem nada a ver uma coisa com a outra. O texto de Tessalônica é um, o texto do Evangelho é outro, e eles falam a respeito de eventos distintos. Tá bom. Querido, então tem muita coisa para falar, né? Muita coisa, né? A gente não para mais, que um assunto puxa o outro. Mas nós temos que encerrar, né? Já está passando aí 1 hora.
Primeiro eu quero te agradecer, obrigado, Obrigado. né? Tu é uma bênção, tu é um queridão aí que Amém, eu obrigado. acho que está sendo bênção para Canela, né? É o cara das caixinhas do Instagram, né? O, po- Muito legal. o povo participa, o povo participa. Muito bom, muito bom. Né? Então, eu quero te agradecer e eu quero primeiro assim que tu faça aí, que tu fale para nós um pouco sobre o teu curso, né? O Universo Reformado, né? Isso. Então, fale um pouco do teu curso aí e deixa para nós as considerações finais aí para a gente tá se despedindo. Tá bom. Olha, o universo reformado, na verdade, ele foi projetado para, perdão, aqui quase escapou do celular, para ensinar teologia reformada de forma clara, de maneira tranquila, vamos dizer assim, compreensível para todas as pessoas. Então, ele é um curso que está hospedado na Hotmart e ele é por assinatura mensal. Você assina o Universo Reformado e você tem lá acesso às aulas que estão gravadas, e toda semana eu tenho gravado aulas e tenho colocado na plataforma. E eu tenho tentado trazer literalmente temas teológicos em primeiro lugar. Então a gente tratou sobre prolegômena, tratou sobre teologia da revelação, mas obviamente, como ele é um curso perpétuo, a gente vai falar a respeito de tudo quanto é coisa de teologia, tá? Então, nesse primeiro momento, eu priorizei colocar algo que eu achei que seria fundamental para uma compreensão teológica, que a pessoa pegando essas primeiras aulas que estão lá, ela vai conseguir ter uma solidez grande para encarar qualquer assunto teológico que for ser tratado. Porque é teologia da revelação e prolegômena, ou seja, é o início de tudo, para você entender principalmente como que a teologia reformada enxerga todos os temas da palavra de Deus, né? E todos os temas contemporâneos. Então, é um curso que eu tentei fazer num valor baixo, para que a pessoa pudesse realmente assinar, ter condições ali de assistir às aulas e de participar, e de colocar comentário, de ir conversando e ter acesso, né? Eu estou nas redes sociais tentando ajudar e tentando falar a respeito de teologia com as pessoas, e aquilo que eu puder ajudar eu estou à disposição. Então, ele foi projetado mais para isso, para ensinar teologia reformada de uma maneira que seja acessível, com uma linguagem compreensível, né? Então, todo aquele arcabouço da teologia reformada, com toda uma linguagem difícil às vezes, uma linguagem carregada, eu trago alguns conceitos, mas eu tento fazer com que eles se tornem bem compreensíveis e bem, assim, de maneira suave, né, para que as pessoas tenham o conceito, mas não precisem necessariamente aquele trabalho de ir lá pesquisar, garimpar, tal, pode deixar que eu faço. Eu faço esse trabalho de ir lá nas dogmáticas, nas sistemáticas, com toda aquela linguagem, toda aquela questão, e eu tento trazer em aulas que não são longas, que aulas que tentam ser curtas, né? Para que a pessoa tenha pelo menos um apanhado e ali aquele tema ser trabalhado dentro das aulas. E Tá? as pessoas encontram maiores informações no teu Instagram? Como é que faz para Isso, no meu acessar? Instagram. Se Isso? você entra no meu Instagram, você tem ali no link da bio, né? Teologia Reformada por R$29,90. Você cai direto na página de vendas ali. Você pode escolher o plano mensal ou um plano anual. Né? O plano anual tem algumas regalias, né? Tem algumas coisas a mais, mas o conteúdo sempre é o mesmo. Legal, show de bola. Então, deixa as considerações finais então aí, André. Para Tá. nós, sobre o pós-milenismo e para esse povo que está ouvindo aí. Tá. Então, olha, o pós-milenismo é uma posição reformada, histórica. Até gostaria de dizer isso de forma bem clara, por exemplo, né, que a maioria das igrejas reformadas, desde o século XVI e depois passando o século XVIII, XIX nos Estados Unidos, presbiterianas, pelo menos, elas sempre foram mais pós-milenistas mesmo. Era a fé mais, assim, aceita no meio reformado, era o pós-milenismo, que ficou conhecido como pós-milenismo. Né? Que às vezes tem um anacronismo, né, de falar o pós-milenismo de hoje e o passado, mas os conceitos são muito parecidos, que é essa ideia de que o reino de Cristo, que foi inaugurado na sua primeira vinda, vai se expandindo durante toda a história e vai ganhando não só em número, pessoas, mas também em influência aonde quer que ele esteja, embora a história passe por
essas variações de perseguição, de maior e menor número, de igreja mais pura e menos pura, ainda assim nós temos a esperança de que nesse período, até a volta de Cristo, o seu reino ele vai se expandir de tal forma que haverá uma influência maior e haverá um número maior de convertidos em todas as nações, que faz com que o reino de Cristo seja visivelmente visto por todas as pessoas e elas possam então entender quem é o Senhor Jesus Cristo e possam conhecer a sua palavra, que ele reina e tudo mais, que ele seja adorado em todos os lugares. Amém. Que bom, querido, que bom. Mais uma vez, muito obrigado. Quero dizer que essa live ela vai ficar salva no meu Instagram, depois eu subo ela para minha página Cosmovisão Cristã no YouTube, o pessoal poder acessar e também quiser deixar uma pergunta lá, a gente vai estar vendo aí a possibilidade de estar respondendo. Então, obrigado, que Deus abençoe. Quando estiver em Gramado, eu te dou uma ligadinha para nós tomar um cafezinho. Tá Com bom? certeza. Tá bom? Um abraço, querido. Abraço. Amém. Um abração. Abraço. Tchau, tchau. Deus abençoe. Tchau, tchau. Amém. Deixa eu sair aqui então. Tem que sair. Aí. Tá, gente, então estamos encerrando mais uma live, a última sobre escatologia. Então, se você quiser acessar, vá no meu Instagram ou vá lá na Cosmovisão Cristã e você vai ver a minha de introdução, a do Antônio Neto, a do André Henke sobre amilenismo e agora do nosso querido André Scodemaglo sobre pós-milenismo. Um forte abraço, que Deus abençoe a todos. Fica ligado aí para as próximas lives que nós vamos estar fazendo. Tchau, tchau.